Bom dia, hoje dia 6 de junho de 2026, sábado. Continuando em Lucas, no capítulo 16, versículo 14 até o 31. A primeira parte diz algumas afirmações de Jesus. Os fariseus que ouviram sobre o administrador, a história do administrador, questionam Jesus ao ouvirem isso e zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro. Então Jesus disse a eles: para as pessoas, vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que as pessoas acham que valem muito, não vale nada para Deus. A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada e cada um se esforça para entrar nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Se um homem se divorciar e casar com outra mulher, comete adultério. E quem casar com a mulher divorciada, também comete adultério. A parábola do rico e de Lázaro. Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre, chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas. Porém, Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo de que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas. Profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Até aqui a leitura de hoje. É continuação do texto de Lucas, das parábolas. E aí as pessoas, os escribas, os fariseus, que adoravam dinheiro, adoravam a vida boa que levavam, cobrando injustamente do povo, inclusive das viúvas e dos órfãos, ficaram chateados e resolveram zombar de Jesus. Mas Jesus diz a eles: não se esqueçam de que Deus, o Senhor, conhece o coração de vocês. Como eu disse ontem, podemos fazer frente aos homens uma imagem de que amamos a Deus e ao próximo. E aqui entre os homens, isso pode até funcionar. Mas Deus conhece o coração. E este é o nosso grande problema. Jesus deixa claro que seguir as leis e os mandamentos de Deus é regra única. Não se tirará uma vírgula da lei e dos mandamentos de Deus.
O reino de Deus está sendo anunciado desde todos os tempos. Mas muitos não creem que Deus existe, que Deus governa tudo. E aí Jesus emenda com a parábola do rico e de Lázaro. Um totalmente abastado com tudo que podia, festas todos os dias, comida, bebida, prostitutas e tudo mais. O outro, um pobre miserável que era largado na sua porta para comer migalhas. E diz Jesus, os cachorros lambiam as suas feridas. No entanto, ao que tudo indica, Lázaro tinha plena confiança na salvação e no amor de Deus. Sendo assim, quando a morte chega para os dois, Lázaro é levado para o céu e fica ao lado de Abraão. O rico morre também, e o caminho dele é outro. Vai para o fogo do inferno. Suas ações, sua má conduta, o erro ao utilizar tudo que Deus lhe deu, custou caro demais. E quando o rico vê Abraão e ao lado dele Lázaro, ele pede que Abraão peça a Lázaro que molhe a ponta do dedo na água e coloque em sua língua, pois não aguentava mais o fogo do inferno. Novamente vou dizer, não estamos falando aqui, e nem a Bíblia, de que ser rico, ter bens, ter poder, significa que você vá para o inferno. Mas tem que observar aonde está o seu Deus. Se você for rico, poderoso, e o seu Deus é o Deus verdadeiro, o seu Salvador é Jesus Cristo, e você vive conforme as regras das leis e mandamentos e auxiliado pelo Espírito Santo, você poderá alcançar, sim, a vida eterna, a vida feliz. Mas se o seu Deus está no dinheiro e no poder, no final de sua vida talvez não haja tempo para arrependimento, para pedir perdão, para ser recebido por Deus. Precisamos estar prontos porque a morte vem como ladrão. Jesus também diz aqui que Abraão diz ao rico que aqui na terra ele recebeu tudo do bom e do melhor e não soube como usar da forma correta. Lázaro recebeu só as coisas ruins, mas continuou firme na fé no seu Senhor e agora goza da vida nas mansões celestiais. E aí vem o outro pedido do rico, que mande Lázaro avisar ao pai e aos irmãos sobre a situação dele para que eles mudem. E Abraão deixa claro, se não ouvirem Moisés, os profetas, não aprenderem sobre as leis e os mandamentos e os seguirem, nada poderá os salvar. E o rico insiste, então, mande que alguém, que Lázaro ressuscite e vá falar com eles, que daí eles vão acreditar. Abraão responde, se não escutarem Moisés e os profetas, não escutarão também e não crerão, mesmo que alguém ressuscitado volte. Jesus Cristo ressuscitou e voltou para junto dos seus, para passar mais um período antes de voltar à glória. E milhões, milhares, bilhões de pessoas não acreditam em Jesus Cristo, o ressuscitado. A palavra de Deus está aqui, as leis e os mandamentos são conhecidos, as palavras são anunciadas e ensinadas. Mas temos que ter o nosso terreno, o nosso coração pronto para receber estas palavras e com elas seguir em frente com fé para alcançarmos a vida eterna. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja no seu coração e no meu também, e que possamos sempre seguir as leis e os mandamentos de Deus, para que não nos percamos no caminho da salvação. Bom dia.